Bom dia, vou apresentar o trabalho de eletricidade básica e medidas elétricas. Conceito: a lei de Ohm, resistência, corrente e tensão. Aqui nós temos uma placa de comprimento elétrico, onde temos a classe de potências, que é em volt, aqui temos o conceito da primeira lei de Ohm. De acordo com a primeira lei de Ohm, a diferença de potência é proporcional a uma corrente elétrica estabelecida nele, seguindo uma norma em razão de potência elétrica e corrente elétrica, e constante em resistores. Partindo dessa observação, chegamos à seguinte fórmula: U igual a R vezes o I. Nessa fórmula, U é a potência elétrica em medidas em volts, o R é a resistência elétrica e o I refere-se à intensidade de medidas em ampere. Conceito da segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm está ligada na resistência elétrica. R, que se refere a uma propriedade de um corpo que é percorrido por uma determinada corrente elétrica. Ressaltamos que essa propriedade pode ser dependente de diversos aspectos geométricos, que inclui o propriamente da área transversal do corpo em questão. Também pode depender de uma grandeza chamada resistividade. Trata-se de uma grandeza relacionada apenas no material de corpo e formato. Nessa lei, destaca-se a resistência elétrica em conjunto com a grandeza anteriormente mencionadas. Essa ideia pode ser resumida através da seguinte fórmula: R igual a P vezes L dividido por A. Nessa fórmula, R é resistência elétrica, P referencia a resistividade, L é o comprimento em metros e A é o comprimento em metros quadrados. Aqui é a resistência elétrica, é a capacidade de um corpo qualquer que se opõe à passagem da corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferencial de potência aplicada. Seu cálculo dado pela primeira lei de Ohm e, em seguida, o Sistema Internacional da Unidades SU, a medida de ohms, quando ocorre a eletricidade estabelecida no condutor metálico. O número de elevados de elétrons livres nesse condutor. A resistência é um condutor de quanto maior for o seu comprimento, a resistência de um condutor é tanto maior quanto menor for a área da sua seção transversal. Isso é quando mais fino for o condutor. Temos P, que é a resistividade elétrica do condutor, R, que é a resistência elétrica do condutor, L, que é o comprimento do condutor, e A, que é a área da seção do condutor. A corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento de carga elétrica com elétrons que acontece anterior em diferentes materiais, a razão aplicada de uma diferença de potencial elétrico. A corrente elétrica é a grandeza física que nos permite conhecer a quantidade de carga atravessada em seções de um condutor de cada segundo. A fórmula da corrente elétrica. A corrente elétrica pode ser calculada pela razão entre o módulo da carga elétrica que atravessa um condutor pelo intervalo do tempo. A fórmula é mais simples e utilizada para calcular a corrente elétrica, mostrada na seguinte figura. I, que é a corrente elétrica, que é medida em amperes, e a carga elétrica é o intervalo de tempo. A tensão elétrica. A tensão elétrica é uma grandeza física escalar média em volt. Ela é possível pelas movimentações da carga elétrica, também conhecida como corrente elétrica. A potência. A potência é a medida de quantidade de energia elétrica fornecida
ou consumida por circuito elétrico. Pode ser calculada por meio de grandezas como tensão, corrente, resistência elétrica e sua unidade de medidas em volts. O cálculo da potência elétrica é de grande importância, uma vez que por meio dele é possível determinar qual será a quantidade de energia elétrica. A potência elétrica, né? Aqui temos alguns exemplos de potência. Aqui é a fórmula da potência elétrica que são utilizados para o cálculo da potência, né? Que aqui, como vocês podem ver, é P igual a R. Temos essas três para fazer os cálculos. O P, que é a potência elétrica, que é medida em volts, a tensão, que é em ampere, e a resistência elétrica. Aqui mais uma fórmula, né, como vocês viram acima. Aqui outra. E aqui foi onde eu escolhi o aparelho elétrico, que como vocês podem ver, eu escolhi um chuveiro. E aqui eu vou explicar um pouco como é que funciona para verão e inverno. Aqui, bem aqui acima, tem uma chave que é de verão e inverno, a conexão com a rede de energia, bem aqui, vocês podem ver, a parte superior, o ponto de contato, né, e o movimento da diframia, a resistência com corrente e a resistência sem corrente, que vocês podem ver aqui que ela não tem corrente, mas essa aqui do ladinho tem corrente, que é para poder esquentar a água no inverno. Eu trouxe aqui um exemplo de um cálculo, que é o consumo de energia, como calcular o consumo de energia, que é E igual, aqui como vocês podem ver, eu coloquei E igual a 443 kWh, o valor da conta, que é o custo, né, que é 300, e a tarifa que não temos ainda. Como eu calculei? Eu coloquei o custo vezes aqui, né, vezes E vezes T. Aí eu coloquei T igual a dividido para E, que daí